Você sabia que os padrões mentais, eles são invisíveis? Ou seja, você acha que você está sendo realista, mas na verdade você pode estar sendo aprisionado pelos pensamentos que estão governando você. Quer entender mais sobre isso? Depois da vinheta, eu te aguardo aqui no Café com Propósito de hoje. Terça-feira! Bom dia, bom dia! Eu quero desejar uma excelente terça-feira para você, uma semana abençoada, né? Vamos começar pela semana, depois a gente vai pro dia. Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, que você consiga desfrutar da plenitude de Deus no dia de hoje e que você conquiste o extraordinário. Nossa, Dani, mas que energia é essa? Que vibração é essa, meu querido? Pense uma coisa. A atmosfera que te envolve é a que vai reger seus pensamentos, comportamentos, sentimentos e ações. Então, eu não sei como você tá agora, mas se você tava na deprê, se você tava na bad, vem aqui, ó. Vem para essa energia aqui, vem para essa atmosfera aqui. Por quê? Porque quando nós nos conectamos à essência do amor de Deus, não tem como não viver essa alegria. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a tua força, é a minha força. É a tua força, Carlinha? Sim. É sobre isso. Gente, que o amor de Deus no dia de hoje transborde na sua vida. E essa semana nós estamos falando de padrões mentais. Ô, Carlinha, como é que foi o episódio de ontem pra você? Foi muito bom, viu, Dani? Caiu fichas? Sim, muito. Tá vendo, gente? Tá vendo? Aqui no nosso estúdio é isso. Enquanto nós estamos falando, enquanto nós estamos vivendo o Café com Propósito, aqui também está acontecendo na gente de dentro para fora. Por quê? Porque a pessoa sábia é aquela que compreende que ela sempre tem o que aprender. Então, quando eu estou compartilhando meus conhecimentos com você, eu também estou me permitindo ser trabalhada por eles. Porque eu sei que é bom. Se é bom, por que eu não vou querer? Eita! Olha, se é bom e eu não quero para não viver a transformação, isso pode ter outro nome. Orgulho! Então, não. Ó, deixa o orgulho lá longe e eu quero diariamente viver a renovação da minha mente para alcançar a transformação. Bora pro tema de hoje? Bora! Já se inscreveu nesse canal? Não? Então, por favor, vou esperar aqui, ó. Lá. Inscreveu? Tá bom, eu preciso ir porque senão o episódio vai ficar muito longo e a Carlinha vai brigar comigo. Mas ó, vamos lá, se inscreve aí, manda pro máximo de pessoas que você conhece, porque o YouTube, gente, ele acha assim, entendeu? Se tem inscrito e compartilhamento, o conteúdo ele pode ser, como é que chama, Carlinha? O conteúdo pode ser o quê? Divulgado, entendeu? Então me ajuda a fazer o YouTube entender que essa mensagem precisa chegar a centenas de milhares de pessoas, porque o amor precisa ser compartilhado, o amor de Deus precisa ser compartilhado. E ó, se tá fazendo sentido para você, se você tá aprendendo aqui, se o que eu falo tem gerado em você gatilhos de transformação, então bora, me ajuda a espalhar essa semente, tá bom? Então, se inscreve, compartilha, curte, gente, a sua curtida também é muito importante, então já dá uma curtida aí, tá? Já curte e ativa o sininho se você não ativou ainda, porque todas as vezes que o Café com Propósito começar, você vai ser avisada, aí a gente consegue participar junto, tá bom? Então, bora! Gente, hoje eu quero trabalhar algo com você que, ó, pode fazer virar a chave aí na sua mente. Por quê? Porque os padrões mentais, eles são invisíveis. Eu já falei isso ontem, né? E você pode estar achando que você está sendo realista, quando na verdade você está sendo aprisionado. Dani, mas como assim? O que isso quer dizer? Muitas vezes os padrões, eles se disfarçam de prudência, maturidade, humildade, realismo, pessimismo. E isso é muito sério, porque você está sob o governo de um padrão mental, mas você está acreditando que a forma como você está se comportando, pensando, agindo e sentindo é tudo isso que eu falei aqui. Só que não. E ó, vou te mostrar
que nem todo pensamento que você tem é verdade. Ah, Dani, como assim? Vem comigo. Muitas prisões mentais se apresentam assim, ó. Mas por que você... Esse aqui é um exemplo que eu vou te dar agora. Mas por que você não investiu no seu negócio? Ah, não. É que eu sou pé no chão. Entendeu? O pé no chão é um padrão. É um padrão que te impediu de viver o novo. Vou te dar outro. Olha, eu prefiro ser realista. Eu prefiro não criar expectativa e viver só o que vai me acontecer. É outro padrão, gente. Esse padrão ele é muito sério, muito sério. Por quê? Porque não criar expectativa é você não sonhar. Às vezes você já viveu tantas frustrações que você tem medo de sonhar. Quem não sonha não tem expectativa. Quem não sonha não vive esperança, vive só o dia pelo dia. Você está aqui no presente, mas você não vislumbra o futuro. Só que isso vai totalmente na contramão do que a palavra de Deus nos diz. Por quê? O que a palavra diz? Que os pensamentos de Deus são maiores, são mais altos. Os pensamentos não, os sonhos, né? É sonhos, né, Carlinha? Os sonhos de Deus, é isso aí. Ó, os sonhos de Deus são maiores, são mais altos do que os meus. Meu amor, se Deus sonha algo grande para mim, se eu não sonho, não tem comunicação entre céu e terra, entende? Então, quando você sonha, em você é uma sementinha do que Deus tem para você. Ah, eu sonho em ter a minha casa própria. Continue sonhando. Nossa, eu sonho. Vou dar um exemplo dela aqui, gente. Vou trazer a Carlinha para cá. Se ela não gostar, depois ela me pega, entendeu? A Carlinha, gente, ela é uma profissional incrível. Incrível! E o que acontece? Ela é da área de fotografia e filmagem. E aí ela tava falando assim pra mim, nossa, pra mim e pro Gabriel. A gente tava aqui conversando no estúdio, aquele dia que a gente saiu daqui super tarde, né, Carlinha? Quase uma e meia da manhã. Mas aqui, gente, a atmosfera é tudo junto e misturado. É a presença de Deus, e tem conversa, e tem comida, né? Porque onde tem crente tem comida, porque a gente gosta, né? Depois a gente faz dieta, mas a gente come. E aí, o que acontece? Nós estávamos conversando e eu observei a Carlinha. Ela fez assim, nossa, fazendo isso daqui, eu tô pensando em comprar lente tal para minha câmera. Eu já tô vendo que eu vou precisar de um armazenamento de memória maior para poder armazenar os vídeos, para não sei o quê. E aí teve um outro dia que ela apareceu com uma luz do tamanho do mundo, parece um sol que tá aqui na minha cara, entende? Só que isso não era dela. Esse equipamento não era dela. Mas, a cada dia que a gente vem gravar, vai ativando nela os sonhos para aquele projeto. Então, compreenda que os sonhos, eles vêm no movimento, eles são alimentados no movimento. Se você sonhar e ficar deitado na tua cama, não vai dar em nada. Você precisa sonhar e viver o movimento. Quando eu cheguei para Carlinha e falei, Carlinha, vou voltar ao Café com Propósito, mas eu queria fazer no YouTube. Você topa entrar nessa comigo? É um ministério. É a gente levar para as pessoas de forma gratuita conteúdos que vão promover a transformação por meio da renovação da mente. Você topa começar esse projeto comigo? Ela não titubeou. Ela falou, topo. E quando ela chegou aqui, ela começou a sentir a necessidade das coisas que ela não tinha, dos aparelhos que ela não tinha. E eu fui percebendo isso. E só quietinha, entendeu? Mas eu fui vendo que a cada dia de gravação, a Carlinha sonhava mais alto. Aí, tem hora aqui que ela faz os making off, né, gente? E aí ela faz, e tava com o celular, aí depois ela falou, nossa, preciso trocar meu celular. Porque a Carlinha, ela também serve na igreja, viu? Ela serve, ela dá a excelência dela ao Senhor Jesus. Então ela falou, também preciso, porque lá também precisa e tal. Ou seja, são projetos que ela vive que foram gatilhando o maior, o melhor.
E aí você começa a ver os sonhos de Deus sendo revelados por meio da necessidade que ela enxerga, mas que o sonho dela já estava lá. Então, o sonho da Carla, trabalhar com foto e filmagem. Ela deu o passo, começou a viver isso. Qual que é o sonho de Deus para Carla? Que ela tenha uma luz do tamanho do sol. Que ela tenha uma lente que vale sei lá eu quanto, gente. Ela estava falando os valores de uma lente aqui. Eu, Carlinha, uma lente, tudo isso. Ela, Dani, é pesado. Falei, uau, mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Aí, meu padrão, quando ela me falou o valor da lente, se eu falasse assim, Carlinha, não cria expectativa. Carlinha, seja pé no chão. Isso é o padrão mental que estaria regendo o meu comportamento. Mas sai de mim, esse não é meu padrão não, gente. Esse não é meu padrão não. Quando ela começou a falar os valores das coisas, dos equipamentos, eu ouvia tudo, eu ficava meia... né? Mas o que eu falava? Nosso Deus é Deus do impossível. Vamos orar, Deus vai abrir as portas, você vai conquistar, você vai conseguir. E aí, gente, quando foi na outra semana, a Carlinha apareceu aqui com a luz do tamanho do sol. Se vocês verem a luz aqui, gente, é do tamanho do sol mesmo, entendeu? É enorme, assim, da minha cara aqui. Aí eu, eita, Carlinha, o que é isso? Ela, eu comprei essa semana. Eu, ô glória. Ou seja, o sonho da Carlinha se conectou com os sonhos de Deus. Era sonho de Deus que a Carlinha tivesse a luz dela. No começo ela estava com uma que não era dela. Mas agora ela está com a dela, ou seja, ela acessou, ela se conectou ao sonho de Deus para ela. E ela foi lá e realizou. Gente, você precisa ter coragem para viver os sonhos de Deus na terra. Daqui a pouco, Carlinha me mandou uma mensagem. Eu não sei se eu estava no culto, eu não sei onde eu estava, mas eu lembro que quando eu recebi a mensagem da Carlinha, mas assim, eu vibrei tanto. Gente, eu tô falando dela aqui, ela tá na minha frente, mas eu tô olhando para você, nem vou olhar para Carlinha. Eu vibrei tanto quando eu recebi aquela mensagem. Ela fez assim: estou com meu celular novo. Cara, que alegria, porque mais uma vez, ela trouxe o sonho de Deus para a terra. Quando ela age, quando ela foi começando a viver, veio o desejo, eu preciso trocar meu celular. Ó, a sementinha do sonho. E aí, a coisa acontecendo, semana a semana, a gente vivendo aqui, ela na igreja, servindo, os trabalhos dela começando a acontecer. Aí vem, preciso trocar meu celular. 3 semanas depois, chega a mensagem. Troquei meu celular. Compreende? É sobre isso. Agora, se a Carlinha ficasse pra mim, não, Dani, é que eu sou pé no chão. Quando der, eu compro. Quando tá... Isso é um padrão mental. Você acha que, na verdade, isso é prudência? Mas isso é um bloqueio. Isso está te aprisionando. Você está aprisionado num padrão que está te impedindo de avançar, que está te impedindo de sonhar, que está te impedindo de viver os sonhos que Deus tem para você. Então, cuidado. Sabe, uma outra frase. E antes de eu mudar aqui para essa outra frase, eu já creio, viu, Carlinha? Eu já creio que logo, logo essa lente de milhões estará na sua mão. Amém, eu também creio. Entendeu? É isso aí, gente. É isso aí. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos. O que a gente precisa fazer? Ter fé, trabalhar e conquistar o que Deus já nos deu. E quando ela tiver essa lente aqui, minha amada, meu amado, eu vou falar por quê? Porque é sobre isso, entendeu? Testemunhar, entendeu? Carlinha tá com a lente! Amor, outra frase que revela um padrão. Todas as vezes que um cliente chega aqui no meu consultório, tá? E ele fala assim, Dani, esse é meu jeito. E quando eu vou falando, mas e isso? E se fizer assim? Mas não faz sentido pra você assim? Dani, não adianta. Esse é meu jeito. Gente, isso revela um padrão. Então, cuidado. Porque frases que você está dizendo estão revelando quem está governando a sua vida. Quem está no controle, no domínio das suas emoções, dos seus comportamentos.
Sabe? Então, o autoconhecimento, ele nos leva a enxergar o que a gente precisa mudar. Se a palavra de Deus diz que nós precisamos viver a renovação da mente, cuidado com a síndrome de Gabriela. Sabe, você conhece a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Gabriela. Sabe? Já ouviu isso? Cantei tudo desafinado, mas é isso aí, entendeu? É uma musiquinha. A gente precisa tomar cuidado com isso. A síndrome de Gabriela te coloca num lugar que não é o lugar que Deus tem para você. Porque a síndrome de Gabriela te coloca na paralisação, na inércia. Ela é contrária à renovação da mente. Ela é contrária ao caminho da mudança que vai te conduzir à transformação. Porque se você diz, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivo assim e vou morrer assim, pronto. Você já está profetizando, você já está declarando que você não vai querer mudança, que você não quer transformação. E aí, o que não acontece na sua vida, ou acontece coisas ruins, o que você faz? Você fica culpando os outros. A culpa é do sistema. A culpa é do fulano que não me ajudou. A culpa é do ciclano que não me emprestou dinheiro, por isso que eu não fiz meu negócio. A culpa é do outro que me viu que estava precisando de ajuda e não fez nada. Pelo amor de Deus, a vida é sua, o sonho é seu, quem tem que ir atrás é você. Pare de responsabilizar as pessoas por aquilo que você precisa fazer. Compreende? Isso é um padrão que está dominando a sua vida, que está governando o seu mindset. Muitas vezes você tem tanto medo de se frustrar que você não sai do lugar. Eu não vou sonhar para não sofrer. Eu não vou gerar expectativa para não me frustrar. Nunca mais eu confio em ninguém. Cara, não. Isso são frases que te levam para um mecanismo de defesa. É como se você já precisasse de se defender daquilo que ainda não aconteceu. Por quê? Porque com base numa experiência negativa que te aconteceu no passado, você não elaborou isso, você não está curado desse trauma, porque virou um trauma, você não está curado, não está curada, e aí você impede o futuro de acontecer na sua vida, você impede que coisas novas, boas aconteçam na sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Quanto mais tempo um padrão fica ativo numa pessoa, mais ele parece, mais ele vai fazendo parte da identidade da pessoa. Entende? É como se fosse uma raiz que vai crescendo assim, ó. E aí a sua identidade e a raiz disso junto vai crescendo. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que está nos dominando, que é contrário à essência de Deus. Os padrões mentais. Dani, mas a minha avó pensava assim, a minha mãe pensava assim, a tia pensava assim, então eu tenho que pensar assim. Não, você não é sua avó, você não é sua tia, você não é sua mãe, você é você. Um ser único e individual e que pode, a partir de você, romper com esse ciclo e começar a viver a novidade de vida. Até quase derrubei o café. Entende? Pode sim, a partir de você. Você não é obrigado a levar para a sua vida aquilo que não está bom. Se não fosse assim, a palavra não falaria para nós vivermos a renovação do nosso entendimento. E eu encerro esse episódio dizendo o seguinte: o pior cárcere mental que você vive é aquele que você chama de personalidade. Dani, isso aqui é minha personalidade. Não, não é. Não. O medo não é sua personalidade. Não sonhar não é sua personalidade. Esse realismo não é sua personalidade. Esse pé no chão não é sua personalidade. E eu quero convidar você, literalmente, a começar a observar a partir de agora. Não é de amanhã não, é de agora, agora. O que em mim é essência e o que em mim é defesa. Pega um papel e a caneta e anota isso. O que em mim é defesa, é essência, e o que em mim é defesa. Essência e defesa. Começa a fazer um paralelo. E a partir de hoje, viva
o novo de Deus para sua vida. Um beijo no seu coração e que a paz que excede todo o entendimento seja sobre a sua mente, a sua alma, o seu físico e o seu espírito. Excelente terça-feira. Tchau, tchau.